Olá, turminhas do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, eu sou a professora Denisa e hoje vamos estar juntos, eu e vocês, nessa aventura de descobertas, na nossa aula de língua portuguesa. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu espero que você e eu possamos aprender bastante aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje, eu e vocês, nesta sexta-feira, nós já sabemos que nós temos aí um compromisso muito interessante com a retomada dos conteúdos da semana. É isso mesmo, tudo que a gente viu durante a semana, agora a gente vai fazer aqui um apanhado de tudo que nós vimos, aprendemos, vamos refletir um pouquinho mais sobre cada um desses conteúdos. E hoje, na retomada dos conteúdos da semana, nós vamos falar sobre o gênero anedota, vamos falar também sobre prefixo e sufixo e vamos falar também sobre os usos da letra H. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes você já sabe que nós temos aquele momento super especial, que é a hora da leitura. E hoje eu separei para vocês uma história, espero que vocês gostem, que vocês aí possam aí se divertir bastante com essa leitura. Olha só. A história foi escrita por David Roberts, tá bom? E o título da nossa história é Sujo? Eu? E pela figura a gente já vê que é um menininho aí, né, que precisa de muita educação na questão da higiene pessoal. Olha como é que ele está fazendo aí com o seu dedinho aí no nariz, né? Então, gente, vamos para essa história, porque, na verdade, aqui ela vai nos inspirar bastante a ter hábitos mais saudáveis no que diz respeito à nossa higiene. Então, vamos lá? Temos aqui o ambiente, né? Mostrando aí como é que é um ambiente sujo, um ambiente que não é cuidado, né? Vamos continuar. Este é o Bebeto. Ele costumava ser bem esquisito. Olha o Bebeto aí, gente. O que ele está fazendo? Acredito que esteja comendo a comidinha do cachorro. Ih, não, nada bom isso, né? Vamos continuar. Se o Bebeto via um doce no chão, ele pegava e comia. E aí a mãe do Bebeto berrava: "Não, Bebeto, que horror!" Se o Bebeto tinha meleca no nariz, ele queria cutucar. Mas aí, o pai do Bebeto chiava: "Não, Bebeto, que horror!" No jardim, o Bebeto gostava de procurar lesmas e minhocas para brincar. Mas aí, a Ana, a irmã mais velha do Bebeto, gritava: "Não, Bebeto, que horror!" Às vezes, quando o cão lambia a cara do Bebeto, o Bebeto também lambia a cara do cão. Mas aí a avó do Bebeto reclamava: "Não, Bebeto, que horror!" Se o Bebeto via o gato fazer xixi no canteiro, o Bebeto também queria fazer xixi lá. Mas aí todo mundo berrava: "Não, Bebeto, que horror!" O Bebeto, então, aprendeu a não fazer xixi no canteiro, olha só, eca, nem brincar com lesma e minhoca, nem comer doce caído do chão, nem lamber a cara do cão. Mas tem uma coisa que o Bebeto não consegue deixar de fazer. Quando ninguém está olhando, ele ainda tira a meleca do nariz. E, às vezes, até chega a comer. Eca, não é, gente? Essa história do Bebeto, gente, é para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa higiene pessoal, sobre como é que são os nossos hábitos, né? E a gente sabe que a higiene pessoal ela está muito ligada à saúde do nosso corpo. Não é verdade? Então, fiquem aí ligadinhos em todas essas situações que o Bebeto aí nos mostrou através da sua história, para que a gente vá e faça diferente. Lembrar sempre da frase que toda a família dizia: "Não, Bebeto, que horror, né?" E que horror realmente quando a gente não cuida da nossa higiene pessoal. Então, vamos aí seguir bem tranquilos nessa área, trabalhando aí toda a nossa higiene pessoal, fazendo disso um hábito saudável em nossa vida, tá bom? Então, vamos aqui descobrir quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Vamos lá?
Então, nós vamos identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Vamos inferir informações a partir do texto, inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, a inferência global. Vamos identificar o tema de um texto, diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas e derivadas por adição de prefixos e sufixos, e grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema contextuais com os usos da letra H. Então, vamos lá, pessoal. Começando com o gênero textual da nossa semana, nós vamos falar sobre anedota, né? A anedota, muitas pessoas assim meio que confundem com piada, mas a gente precisa entender que há uma diferença sutil entre um gênero e outro. A piada, ela costuma ser algo mais pejorativo, algo que costuma meio que zombar de alguma situação ou estereótipo de uma pessoa, por exemplo. No caso, a anedota, ela se faz mais leve porque ela conta histórias pequenas que têm um humor que vai trazer para a gente aí alguma graça. Entenderam? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre esse gênero anedota que eu trouxe para vocês. Olha só. A anedota é uma narrativa. Como nós falamos agora há pouco, é uma pequena história. É uma história curtinha sobre algo, sobre um caso, um acontecimento, tá bom? E o enredo da anedota é simples. A gente lembra sempre que a narrativa ela tem aquelas partes, né, do enredo. Temos a situação inicial, o conflito, o clímax, o desfecho. Não. Na anedota, o enredo é bem simples. Às vezes, a situação inicial contempla também até mesmo o clímax e o desfecho. Então, é bem simples mesmo. São textos curtos, inclusive, né? A anedota também utiliza histórias populares, histórias conhecidas, né, das pessoas, histórias conhecidas aí da população, tá bom? Além disso, ela utiliza fatos divertidos, sendo eles reais ou não. Então, gente, uma anedota pode ser inspirada em algo que aconteceu realmente ou pode ser inspirada em um fato que não aconteceu, tá bom? E apresenta duplo sentido nas palavras, e essa é uma característica bem forte da anedota, que você tem que perceber o jogo de palavras aí que é utilizado sempre nesse gênero textual, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho mais quando a gente estiver fazendo aí a leitura do texto. Olha só, vamos falar também sobre outros nomes que a anedota recebe. Você sabia que a anedota também é chamada de outros nomes? Por exemplo, a anedota pode ser chamada de historieta, que quer dizer uma história pequena. Pode ser chamada de episódio, né? Ou pode ser chamada também de caso. Lá no interior, né, nos locais mais assim remotos, onde tem menos gente, lá na região ali caipira, sertaneja, muitas vezes a palavra caso, ela é modificada e ela é falada assim, causo, né? Quem já ouviu falar aí dos causos que contam aí pelos sertões do Brasil ou pelo interior do nosso país, né? Então, caso, tá bom? É uma pequena história, uma situação que envolve alguém. Então, a anedota ela também pode ser chamada por esses outros nomes. Agora, nós vamos observar essa imagem. Gente, olha só. O que nós temos aqui nessa imagem, né? Você pode observar um pouquinho. Eu vou dar uns segundinhos aí para você observar e daqui a pouco a gente vai conversar junto sobre essa imagem, tá bom? Dá uma olhada aí. E a pergunta que eu tenho para você é o que chama a sua atenção nessa imagem, tá? 2 segundinhos para você observar, pensar e daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre ela. Então, pessoal, fizeram aí a observação da imagem? Conseguiram aí verificar o que mais chama a sua atenção nessa imagem? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, olha só. Nós temos uma imagem recheada, né, de grandes edificações. Você observa que nessa imagem nós temos vários
várias construções, vários prédios, né? E aqui a pergunta que não quer calar, que de alguma forma já até aqui respondi um pouquinho para você. Como são chamadas as edificações que você está vendo nessa foto? Como é que nós chamamos essas edificações, essas construções? Elas podem ter vários nomes, né? Elas podem ser chamadas de várias formas. Então, vamos lá, vamos saber? Observando a imagem, nós podemos perceber que essa foto ela está recheada de edificações. E como que essas edificações são chamadas? Vou trazer para vocês alguns exemplos. Olha só. Essas edificações, elas podem ser chamadas de prédio, né? Prédio, edifício. Também podemos chamá-las de imóveis, né? Ou imóvel. E podemos chamar também de arranha-céu. E é essa expressão que eu quero trabalhar com você hoje, porque nós vamos falar sobre isso no nosso texto que vamos estudar agora há pouco. Por que você acha que essas edificações, os prédios, os edifícios, eles podem ser chamados também de arranha-céu? Por que será, gente? Então, vamos trabalhar um pouquinho nesse sentido aí do que significa aí essa expressão arranha-céu? Então, vamos lá. Para isso, eu trouxe para vocês uma história, né? Uma anedota de Isabel Cristina Soares. E ela fala aqui das coisas de Paulinho. Paulinho é um menino, uma criança. E aí a gente vai ver uma história de Paulinho, uma pequena narrativa, uma anedota que envolve ele. Então, vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá? Olha só. Coisas de Paulinho. Andando pelas ruas com seu pai e observando os prédios à sua volta, Paulinho de repente: papai, o céu deve sentir muitas dores, não é? Por que pensa assim, Paulinho? Uai, e este tanto de prédios? Como assim? Indagou o pai. E Paulinho, apontando para o prédio, disse: ele não se chama arranha-céu? Então, gente, essa é a nossa anedota de hoje que nós vamos ver. E aí eu queria saber se você conseguiu encontrar a graça dessa anedota. Mas aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa anedota com as nossas questões que eu trouxe aqui. Olha só. A nossa primeira questão fala exatamente sobre encontrarmos a graça da história, do texto, né? O humor no texto. Então, vamos lá? A graça do texto consiste em... Para isso, eu trouxe para você o texto aqui menorzinho, para você observar. E eu estou trazendo também aqui as nossas alternativas. Olha só. Qual é a graça desse texto? Em que consiste o humor nessa pequena narrativa? Letra A. O céu sentir muitas dores. B. O pai não compreender o filho. C. O menino observar os prédios à sua volta. Ou D. A expressão arranha-céu ser levada ao pé da letra. Lembrando que o que significa levar alguma coisa ao pé da letra? É verificar a expressão e imaginar a expressão, né? Exatamente como ela está falando. Por exemplo, qual é a expressão aqui? Letra D. Arranha-céu. Quer dizer que o céu vai ser arranhado por alguma coisa. E aí, gente, qual dessas alternativas aí traz para nós a graça do texto? Eu vou dar alguns segundinhos para você pensar. Daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção. Vamos lá? Então, pessoal, podemos voltar para conversarmos mais sobre essa anedota? Então, vamos lá. A graça do texto consiste em quê, gente? Letra A, o céu sentir muitas dores. B, o pai não compreender o filho. C, o menino observar os prédios à sua volta. Ou D, a expressão arranha-céu ser levada ao pé da letra. Então, vamos para a nossa resposta, não é verdade? Letra D, é aí que consiste a graça da nossa anedota. Por quê? Quando o Paulinho conversou com seu pai, a pergunta que ele fez foi exatamente essa. Papai, o céu deve sentir muitas dores, não é? Por quê? E o pai não entendeu.
E ele falou, é por causa desse prédio, ele não é chamado de arranha-céu. Então, gente, arranha-céu, na verdade, é um nome dado para um edifício que é muito grande, que é muito elevado. E aqui o Paulinho, ele está pensando que quando o edifício é bem grande, quer dizer que ele está machucando o céu. E aí é a graça da nossa anedota, tá bom? Parabéns para você que acertou, mas vamos agora para outra questão. Qual é o tema do texto? Então, vamos observar o nosso texto mais uma vez e nós temos aqui algumas alternativas para você. Vamos lá? Qual o tema do texto? Letra A. A relação entre pais e filhos. Será que esse é o nosso tema? O tema da nossa anedota? Letra B. O sentido real e figurado das palavras. Letra C. A vida na cidade grande. Ou letra D. Perguntas que as crianças fazem. Qual é o tema desse texto? O texto fala sobre o quê? Então, vamos aqui dar uma olhadinha mais uma vez na nossa anedota. Eu vou te dar uns segundinhos para pensar, escolher tua alternativa e daqui a pouco a gente volta com o gabarito da questão. Vamos lá? Pessoal, vamos ali saber aqui qual é o tema do texto? Ele fala sobre a relação entre pais e filhos? Será que é esse o nosso tema? Ou fala sobre o sentido real e figurado das palavras e expressões? Ou, quem sabe, ele fala sobre a vida na cidade grande? Ou ainda a letra B, perguntas que as crianças fazem. Qual alternativa você aí escolheu? Então, vamos para a nossa resposta, pessoal. Olha só, o tema do nosso texto é exatamente essa questão do sentido real e figurado das palavras. Por quê? Paulinho, ele entendeu a expressão arranha-céu, né? Como no sentido real daquela expressão, e não no sentido figurado. Arranha-céu significa um prédio muito alto. Mas ele entendeu como se fosse o prédio que estivesse machucando, né? Arranhando o céu, literalmente. Então, o texto ele vai falar sobre o sentido real e figurado das palavras. E é exatamente aí a grande característica da anedota, que trabalha muito com esse jogo de palavras, no sentido real e no sentido figurado também, tá bom? Então, vamos aqui, gente, falar sobre um assunto muito interessante, que é prefixo e sufixo. Você e eu já tivemos aí a oportunidade de falar, de aprender, né? De responder algumas questões, de conversar, de pensar um pouquinho, assistir aulas sobre esse conteúdo. Mas vamos aí fazer aí mais um apanhado desse conteúdo sobre prefixo e sufixo. Vamos lá? Prefixos e sufixos. O que são prefixos e sufixos, gente? São palavras que posicionadas antes, chamadas de prefixo, ou depois, nós chamamos de sufixo, de uma palavra, formam as palavras derivadas. Ou seja, nós temos uma palavra, né, que é chamada aqui de palavra primitiva. Quando eu coloco um pedacinho, uma palavrinha antes dessa palavra, junto com ela, eu estou colocando ali um prefixo. Se eu coloco uma outra palavrinha no final, um pedacinho no final dessa palavra, eu estou colocando ali um sufixo. E a junção de uma palavra com um prefixo ou um sufixo formam as palavras derivadas. Que são palavras derivadas? São palavras formadas com duas ou mais palavras. Então, vamos lá, olha só. Vamos observar esse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui a palavra feliz, né? E aqui nós temos uma palavrinha que é a palavra primitiva, chamada de palavra primitiva. Ou seja, que essa palavrinha ela vai dar origem a várias palavras derivadas. Como que ela vai fazer isso? Se juntando com prefixos e sufixos. Ou o prefixo de uma vez, um prefixo ou um sufixo de cada vez, ou os dois de uma vez, que é o caso desse exemplo que eu trouxe para vocês. Olha só. Tenho aqui um prefixo, que é essa pequena palavra colocada antes da palavra feliz, que é a palavrinha in. E essa palavrinha, né, como eu já falei, é um prefixo, gente. Prefixo, tá bom? E aqui do outro lado, eu coloquei uma outra palavrinha, que é a palavrinha mente,
que aqui é um sufixo, porque ela é colocada depois da palavra primitiva feliz. Então, palavra feliz aqui, nesse caso, é a palavra primitiva. O que vem antes dela é prefixo. O que vem depois é sufixo. Entenderam, pessoal? Então, vamos aqui, olha só. Trouxe aqui essa atividade para vocês com algumas palavrinhas. Todas essas palavras têm um prefixo, gente. E a nossa atividade aqui é a seguinte, olha só. Encontre a palavra com o prefixo correto para completar as frases. Nós temos aqui 5 frases que precisam ser completadas. E ao lado nós temos as plaquinhas, também 5 plaquinhas, cada uma delas com uma palavra. O que todas essas palavrinhas que estão nas placas têm em comum? É que todas elas têm prefixo. Então vamos fazer a leitura aqui, olha só. O que não é igual é... Aí para você completar. A outra frase. O que não é útil é... Aí você vai completar com uma palavrinha aí desses quadros que tem ao lado. Quem não está feliz é... Quem não está contente é... E por fim, quem não é fiel é... Aí você vai completar com que palavrinhas? Essas que estão aqui ao lado. Infeliz, desigual, descontente, inútil, infiel. Então, pensa um pouquinho aí, eu vou te dar alguns segundinhos e daqui a pouco a gente vai fazer junto essa atividade, tá bom? 2 segundinhos para você ler, pensar, escolher aí, fazer todas as suas escolhas aí para completar as frases. Já já a gente vem com o resultado. Então vamos lá, né, gente? Olha só, vamos completar todas essas frases com as palavrinhas ao lado. Por exemplo, vamos para a primeira frase, então? Você já conseguiu encontrar aí a palavra que vem para completar essa frase? O que não é igual é desigual, gente. Olha só, desigual. Aqui, gente, nós temos o prefixo des. O prefixo des, ele vai dar aquela ideia de contrariedade, tá bom? Vamos para a segunda frase. O que não é útil é... inútil. Quem conseguiu aí acertar? Espero que muitos aí tenham percebido, né? Colocado aí, respondido aí junto aí da família, dos irmãos. Vamos para a nossa terceira frase. Quem não está feliz é... Temos aqui, olha só, nossa resposta. Infeliz. Quem não está contente é... descontente. Acertou também mais essa? Parabéns, viu? Por último, quem não é fiel é infiel. A última que faltava. Parabéns para todos vocês que conseguiram aí, com muito sucesso, responder mentalmente aí essa atividade. Então, vamos para a próxima aqui. Olha só, gente. Agora, nós vamos trabalhar com os sufixos. E eu trouxe para vocês 2 exemplos de sufixo. O sufixo esa e o sufixo oso. Gente, olha só. É interessante a gente saber o seguinte. O sufixo esa, ele ajuda a transformar um adjetivo em substantivo. E o sufixo oso, ele ajuda a transformar um substantivo em adjetivo. Não é interessante? Mas, gente, essas são regrinhas que depois a gente vai aprender bem detalhadamente, né? Com o passar aí do tempo. Mas agora eu quero que você simplesmente faça algo. Você vai observar essas palavras que nós temos aqui e você vai acrescentar o sufixo esa, tá bom? E na segunda coluna você vai acrescentar o sufixo oso. Olha só, primeira frase para você completar. Quem é pobre tem... Aí você vai completar. Você vai juntar a palavrinha pobre com o sufixo esa. Como é que vai ficar, gente? Acho que vocês já estão aí entendendo, né? A segunda frase. Quem é rico tem... Terceira frase. Quem é belo tem... Quem é esperto tem... Quem é triste tem... Então, todas essas palavrinhas que você vai fazer, elas vão ter no final o sufixo esa. Do outro lado, nós temos o sufixo oso, que nós vamos trabalhar, não é? Quem tem amor é... Quem tem carinho é... O que tem sabor é...
Quem tem rigor é. Um dia de chuva é. Então, você vai completar aí. Faz essa atividade mental, conversa com alguém que está aí perto de você, pergunta para algum familiar. Daqui a pouquinho a gente vem para fazer todas essas... completar todas essas frases juntinhos, tá bom? Alguns segundinhos para você pensar e já já a gente volta. Pessoal, vamos fazer juntos essa atividade? Sabe o que eu notei aqui? A palavra pobre tá escrita errada, né, gente? Tá aí com um R que não tem nessa palavra, tá? Pobre, tá errado, viu, pessoal? A palavra aqui é pobre. Vamos lá. Quem é pobre tem pobreza. Lembra que eu falei para você que o sufixo eza, ele ajuda, né, a transformar um adjetivo em substantivo. Quem é rico tem riqueza. Quem é belo tem beleza, quem é esperto tem esperteza e quem é triste tem tristeza. Quantos você acertou? Espero que tenha acertado a maioria. Vamos para a próxima parte? Vamos lá? Agora nós vamos acrescentar o sufixo oso. Quem tem amor é amoroso. Quem tem carinho é carinhoso. O que tem sabor é saboroso. Quem tem rigor é rigoroso. E um dia de chuva é um dia chuvoso. Muito bem, gente. Agora é o seguinte, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da letra H, né? Conversando na parte da letra H no início das palavras. E aqui eu coloquei várias frases com uma lacuna para você completar. Qual é a atividade aqui? Gente, olha só. Eu coloquei uma palavra escrita correta e uma palavra que está escrita errada. E aí você vai escolher qual é a palavra correta para completar cada uma das frases. Olha só. O hipopótamo é um animal que pode atacar seres humanos. Como é que é escrita essa palavra? Você pode até pesquisar aí na internet, né? Conversar com alguém aí perto, pesquisar no dicionário, tá bom? Amanhã vamos fazer compras. Hoje vou só descansar. O almoço foi servido às 12 horas. Alceu disse obrigado pelo bom atendimento. Estudar deve ser um hábito diário. As hienas são animais que vivem nas savanas africanas. O consultório está localizado no 2º andar. E aí, pessoal? 2 segundinhos para você observar direitinho. Já já a gente completa todas essas frases com a palavrinha escrita corretamente, com H ou sem H. Então, vamos lá? Pensa um pouquinho, pesquisa aí no dicionário para a gente responder juntinhos daqui a pouco. Vamos lá, gente, vamos responder juntos aqui? Como que nós escrevemos a palavra hipopótamo? Vamos aqui, olha só, é com H, viu? O hipopótamo é um animal que pode atacar seres humanos. Amanhã vamos fazer compras. Hoje vou só descansar. Como que eu escrevo a palavrinha hoje? Com H ou sem H, gente? Com H, pessoal. O almoço foi servido às 12 horas. Como que a gente escreve a palavrinha almoço? É com H ou sem? Sem H, não é, gente? Alceu disse obrigado pelo bom atendimento. E a palavra obrigado nós escrevemos sem o H também. Estudar deve ser um hábito diário. A palavra hábito é escrita com H. As hienas são animais que vivem nas savanas africanas. E a palavrinha hienas é escrita com H também. O consultório está localizado no 2º andar, sem a letra H. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora é o nosso momento de intervalo. E você tem um tempinho aí para beber uma água, para ir ao banheiro. E daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo momento. Te espero já já. Tchau, tchau.